Olá, povo de Deus, graça e paz. Sejam todos bem-vindos ao nosso programa EBD em Casa, Escola Bíblica Dominical, Cristianismo acima de tudo e Deus acima de todos. Para você que está chegando pela primeira vez no nosso programa, se você desejar, se inscreva em nosso canal, dá o seu joinha, compartilhe o vídeo para o maior número de pessoas que você conhece e assim você estará nos ajudando a crescer esse canal abençoado, né, que traz aqui a genuína palavra de Deus. Hoje nós vamos estudar a lição de número 10, lição de jovem, e eu peço que você pegue a sua caneta, o seu bloco de anotação, a sua revista, e vamos para o comentário dessa lição abençoada, cujo título é Uma Liderança Chamada para Restaurar. Trazendo aqui subsídio, para nós fazermos um panorama inicial dessa lição, Ezequiel estava sendo treinado para o sacerdócio, mas durante o exílio na Babilônia, Deus o chamou para pregar em uma das épocas mais difíceis da história de Israel. Deus o escolheu para estar na liderança do povo que estava no exílio. O texto principal da nossa lição está em Ezequiel 37, verso 10. E profetizei como ele me deu ordem. Então o Espírito entrou neles e viveram, e se puseram em pé um exército grande em extremo. O resumo da nossa lição: Deus continua usando líderes que estejam comprometidos com Ele para a restauração do seu povo. O texto bíblico em classe está em Ezequiel 37, do verso 1 ao 14. Tá? Não vamos fazer a leitura desse texto por ser muito extenso e nós precisamos de ganhar tempos, né, para nós ministrar essa lição. O nosso comentarista é o pastor Elias Torralbo e ele divide a lição em 3 tópicos principais. Primeiro, a visão do Vale de Ossos Secos. Segundo tópico da nossa lição, o segundo tópico da nossa lição, o caminho da restauração, e o terceiro e último tópico da nossa lição, uma chamada à restauração. Então são esses 3 tópicos que nós vamos discorrer da lição e acredito que vamos aprender mais hoje da palavra de Deus. Começando a nossa lição de número 10, na sua introdução, também fiz aqui uma síntese, um resumo, para nós termos um panorama. O profeta Ezequiel foi uma pessoa importante no processo da restauração de Israel, quando ele teve a visão de um vale de ossos secos. Ele compreende a necessidade espiritual, tá? Moral e social de Israel. O objetivo da lição é conclamar a igreja, fazendo um paralelo aqui, da atualidade, a buscar a Deus em favor de uma restauração espiritual para esta geração. Então, como Ezequiel foi usado para chamar Israel para a restauração, também hoje há uma necessidade dos líderes, dos profetas de Deus chamarem a igreja da atualidade para uma restauração espiritual. Estamos vivendo um momento de frieza espiritual. Então essa lição, ela nos vem trazer, né, essa grande lição também para nós no dia de hoje, certo? No primeiro tópico da nossa lição, a visão do vale de osso seco. Deus revela a Ezequiel a respeito da visão do vale de ossos secos. No capítulo 37, verso 11 ao 14, então me disse, filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem, os nossos ossos se secaram e pereceu a nossa esperança, nós estamos cortados. É assim que se sentia o povo de Israel no exílio. Porém Deus disse ao profeta, profetiza e diz-lhes, assim diz o Senhor, Jeová, eis que eu farei sair das vossas sepulturas, ó povo meu, e vos tornarei a terra de Israel.
E sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir as vossas sepulturas e vos fazer sair das vossas sepulturas, ó povo meu. E porei em vós o meu espírito, e vivereis, e vos porei na vossa terra, e sabereis que eu sou o Senhor, disse, né, o Senhor, e isso diz o Senhor. Então nós vemos aqui que, embora o povo de Israel cometeu o pecado da idolatria e não obedeceu a Deus e foi parar no exílio, porém a grande misericórdia de Deus alcança o seu povo, né? Prometendo, agora Ezequiel está profetizando que Deus vai restaurar e ele vai se tornar novamente uma grande nação e vai restaurar espiritualmente, nacionalmente, né, e moralmente. Então é uma promessa divina que Deus está fazendo de esperança para o povo que se sentia já como ossos ressequidos, cortado da presença de Deus. Porque o nosso Deus, ele é misericordioso. A corda da sua misericórdia é muito longa, é muito extensa. E ele tem dó de nós. E porei em vós o meu espírito e vivereis. E vos porei em vossa terra e sabereis que eu sou o Senhor. Então essa é uma profecia e uma promessa de esperança. Embora o povo de Israel se sentisse como mortos e cortado da presença do Senhor, porém Deus, na sua infinita misericórdia, fala através do profeta que os restauraria como nação, e isso aconteceu em 1948, na restauração nacional do povo de Deus. E também o restaurará espiritualmente, e isso vai acontecer. Então a restauração espiritual ainda não aconteceu somente a nacional. Então essa restauração espiritual ainda vai acontecer. Então essa profecia, ela é preterista e futurista. Foi para o tempo de Ezequiel e será para o tempo futuro no milênio, tá? No pré-milênio, no começo do milênio, ok? No final da grande tribulação acontecerá isso, né? Quando entrar o milênio. Quando Jesus volta com a sua igreja, e ele pisará, né? Quando Jesus voltar com a sua igreja, ele pisará no Monte das Oliveiras, e o monte partirá no meio, e Israel escapará das nações que estarão guerreando contra eles. E Jesus os salvará, e eles reconhecerão Jesus como o Messias. Reconhecerá também a igreja, e então Israel será restaurado espiritualmente, dando assim o início ao milênio, ou seja, o reino milenar de Cristo. Então a restauração espiritual está no futuro, é escatológico. Tá? Então Israel vai reconhecer, ele vai reconhecer Jesus quando salvar eles da guerra do Megido, certo? Jesus salvando eles, reconhece o Messias, que até hoje Israel não tem Jesus como Messias, espera outro Messias, mas nesse momento eles vão reconhecer que realmente Jesus é o Messias prometido por Deus, aquele que esteve no meio deles. Reconhecerá a igreja, né, que por Israel rejeitaram a graça, então a igreja entrou, né, foi enxetado na videira, que é Israel. Israel entrou num sono profundo e será despertado nesse dia que Jesus salvar, e eles reconhecerá Jesus como Messias, juntamente com a igreja, né, que por sua vez aceitou a graça e foi arrebatada, foi salva. Estará nesse dia vendo, né, esse despertamento espiritual, essa restauração espiritual de Israel ali no Monte das Oliveiras. Essa profecia de Ezequiel, ela é preterista e futurista, como eu já disse, tá? Porque a restauração nacional de Israel já aconteceu, né? Preterista. Porém, a restauração espiritual ainda vai acontecer, futurista. Só para vocês terem aí uma noção, né, desses dois termos. Ezequiel nos traz uma lição importante que podemos extrair, é a de que precisamos reconhecer a importância da unidade para uma liderança eficaz. O povo de Israel estava destruído espiritualmente.
economicamente e socialmente. Mas o profeta, como líder, permanece fiel ao Senhor e não desistiu diante das adversidades do seu povo. Ele confiou no agir do Todo-Poderoso. E isso está paralelo a nós hoje. Nós não podemos desistir diante, né, da infidelidade de muitos, né, que às vezes não têm andado conforme a palavra de Deus, mas nós precisamos acreditar no agir de Deus. Deus tem poder para suscitar um povo, né, trazer um avivamento à igreja para que ela seja restaurada espiritualmente, como aconteceu ao longo de décadas, de anos, né? Deus avivando a igreja, né? Períodos difíceis, depois tivemos aí no século XX o maior avivamento, né? Se não estou equivocado, na rua Azusa, né? O avivamento do Espírito Santo, né, sobre a igreja de Deus. Então Deus tem dó do seu povo, Ele não esquece e Ele está sempre restaurando o seu povo, uma vez que o povo se humilha, como Israel se humilhou, e vem ao arrependimento. Deus é bom e Ele tem dó de nós. Avançando para o nosso segundo tópico, tá? O caminho da restauração. Reconhecer a necessidade da restauração, né? Nós temos que reconhecer essa necessidade. Deus mostra ao profeta, através da visão, as verdadeiras condições do povo de Israel. Ezequiel 37, verso 1 ao 11. E depois mostra como se daria o processo da restauração. Essa restauração, ela começa quando há o arrependimento dos erros cometidos. Não adianta fugir que tudo está bem, quando tudo na verdade está errado, né? Não está certo. É preciso reconhecer os erros e trilhar o caminho da restauração. E o caminho da restauração é a dependência de Deus, o arrependimento, o reconhecimento da dependência de Deus. Quando Deus pergunta a Ezequiel se era possível reviver aqueles ossos, Ezequiel reconhece a sua incapacidade e diz: tu o sabes, ó Senhor. Essa é a dependência do líder diante de Deus, que Deus pode sim fazer o impossível, né? Aonde parece que não há nenhuma probabilidade de avivamento espiritual. Depois da resposta do profeta, o que se vê no registro bíblico é a ação direta, automática e voluntária de Deus e do seu Espírito, agindo, confirmando que a restauração espiritual de um povo ou mesmo de uma geração inteira é obra exclusiva de Deus. Então não adianta nós queremos atravessar na frente de Deus, querer avivar o povo, mas nós temos que orar e obedecer a palavra, e quem faz o avivamento é exclusivamente Deus. É Ele que tem esse poder para avivar o povo. Não adianta você mandar o povo levantar, sentar, gritar, não. É o próprio Deus. E quando vem o avivamento de Deus, realmente o povo é transformado, né? Porque avivamento é transformação de vida, né? Acompanhado de uma grande alegria e uma grande explosão espiritual, né? Então é exclusivo de Deus. Porém o profeta foi fiel em fazer a sua parte, denunciando os erros e exortando o povo a voltar para o Senhor. O líder deve apresentar de modo reservado e, quando necessário, as falhas dos seus quando necessário também as falhas dos seus liderados, não para maltratar. Ele tem que apresentar as falhas do seu liderado, mas não maltratar ou humilhar ninguém. Tá? Esse é o papel do líder. Ele tem que falar os erros, tem que mostrar, mas de uma forma humilde, sem maltratar os seus liderados. Tá? Para essa restauração. A fim de que voltem a fazer o que é certo, lembre-se de que o Senhor é sempre verdadeiro, justo e amoroso, mesmo quando estamos cometendo erros. Ezequiel demonstrou humildade e dependência de Deus. Por isso, seu ministério, enquanto profeta, foi bem sucedido. Então, é isso que nós temos que aprender com Ezequiel. Ser líderes, né, que amam o povo. O povo está fazendo coisa errada, nós temos que exaltar e mostrar os seus erros, mas com amor. Não com uma ira, né, e distanciando o povo de Deus, não. Porque quem trata
do povo de Deus é o próprio Deus. Nós somos só instrumento, nós não somos juízes, mas somos peça fundamental para Deus usar para que o povo volte, né, a se consertar com Deus. Isso é muito importante para uma liderança, né, para os pastores. Segundo tópico da nossa lição, né, aliás, melhor dizendo, o terceiro tópico e o último tópico, uma chamada à restauração. Né? Embora a atual geração do movimento pós-moderno não acredita mais na verdade absoluta, né? E mostram-se apoiados na verdade relativista, tá? Então a nossa geração pós-moderna não acredita mais na verdade absoluta. Na maioria, né? Estão apoiados em uma verdade relativista. O que, né, é verdade para um não é verdade para outro. A minha verdade é minha verdade, a sua é sua verdade. Isso é o relativismo. E deixa a verdade absoluta, que é a palavra de Deus. Isso tem levado muitas pessoas a buscarem o prazer a qualquer custo, né? O famoso hedonismo, tá? E ao relativismo, né? E é o relativismo ético e moral. Veja bem a situação. E o resultado disso também tem levado a acontecimentos graves na sociedade. Entre eles, a violência, né, e urbana crescendo a cada dia. Tirando Deus de lado, a verdade absoluta que é Deus, então a violência tende a crescer, né? Tantas coisas que nós temos vendo aí na nossa sociedade. O casamento sendo banalizado e cresce o número de casais divorciados, causando a destruição de muitas famílias, filhos sem referencial, né? Famílias destruídas. O relacionamento estão adoecendo. E essa geração está semelhante à geração que Deus mostrou a Ezequiel, que é Israel. Essa geração também carece de uma restauração espiritual. Sem um líder hoje, aliás, um líder hoje é um desafio. É verdade, ser um líder hoje é um desafio. Por quê? Por causa do endeusamento humano. Se você vai fazer uma exaltação, fazer uma correção, muitas vezes alguns membros não entendem e pode te processar. Então tem que ter... Ser um líder hoje é um desafio muito grande para tratar os causos, para levar, né, dentro da genuína palavra de Deus. Há um endeusamento do ser humano, aonde o líder é um desafio para ele, certo? Ele tem que buscar mais a Deus constantemente. Estamos vivendo dias trabalhosos e precisamos nos manter firmes naquilo que temos aprendido nas Sagradas Escrituras. Os que exercem liderança estão sendo desafiados a todo o momento a se manterem fiéis a Deus. Não é fácil, né? Não é fácil diante de um mundo pervertido como nós estamos vivendo, mas é glorioso. Quanto às redes sociais, Deus dá um alerta aos líderes. Tá? Então aí vem essa parte aqui, está fazendo um paralelo, né, da nossa geração com a geração do israelita daquele tempo. Né? Podemos e devemos fazer uso das mídias, das redes sociais, mas é preciso usá-las com sabedoria. O líder jamais deve expor a sua vida pessoal, da sua família, e muito menos, né, a sua vida pessoal nas redes sociais, e muito menos a dos seus liderados. Então o líder tem que tomar cuidado, tem que ter cautela, sabedoria para usar as mídias, as redes sociais, né, para não se expor a sua pessoa, né, para chegar ao ridículo, e também a sua família, e muito menos os liderados, o grupo que ele lidera. Então tem que ter muita cautela. Ezequiel é um exemplo de líder a ser seguido, é claro. Deus conta com um líder como Ezequiel, que está disposto a ser usado para a propagação e a busca por uma restauração operada pelo Espírito Santo de Deus, distante das mídias. Né? Aí um alerta para nós. Porém, ao small leader, Deus deixa um alerta através do profeta Ezequiel, capítulo 34, verso 2. Filho do homem, profetiza contra os pastores, né, de Israel. Profetiza e diz:
aos pastores: assim diz o Senhor Deus, ai dos pastores de Israel que se apacentam a si mesmo. Não devem os pastores apacentar as ovelhas? É uma pergunta que Deus faz para nós hoje. Nós devemos, não apacentar a si próprio, não olhar para o nosso umbigo, mas apacentar as ovelhas de Cristo, que está na nossa responsabilidade. Tá? Infelizmente, muitos estão destruindo vidas, pois estão ensinando falsas doutrinas e ideias que são totalmente contrárias às Escrituras Sagradas. Que Deus tenha misericórdia e continua levantando uma liderança que busquem a obedecê-lo em tudo. Então esse é o nosso clamor diante dessa lição. Conclusão: grandes têm sido os desafios dos tempos atuais. Precisamos de homens como o profeta Ezequiel, que anunciem a palavra do Senhor. Deus tem restauração para todos, basta que venhamos reconhecer os nossos erros e voltar para o nosso Deus. Galera, chegamos ao final de mais uma lição abençoada. Espero ter cooperado, contribuído com você, com subsídio, para você, no domingo, trazer aqui subsídio na classe e lhes fazer uma ótima lição. Que Deus abençoe e um abraço para todos vocês e até o próximo vídeo. Galera, bye bye!